tarde. Mais um dia de trabalho encerrado. Tempo bom, temperatura gostosa, mas prestes a virar. Diz que a partir de sexta já teremos chuva, já teremos sábado e domingo bem gelado. As primeiras manifestações do inverno prestes a oficialmente chegar. E vamos nessa, vamos nessa. Hoje é dia 7 de junho de 2017. Registrando aqui. Hoje é aniversário de um outro amigo muito querido meu, Cláudio Matias. Quase meu vizinho, está muito próximo de mim também. Sujeito com valores e formação completamente diferente de mim. A gente sabe, tem ciência do quanto nós pensamos diferentemente um do outro. E continuamos nos entendendo muitíssimo bem. Hoje consegui adiantar e remodelar bastante coisa aqui desses meus vídeos. Quem entrar lá vai estranhar algumas coisas. Por exemplo, eu fiz tudo aqui pelo celular, hein? Por exemplo, não há nenhum outro vídeo de menos do que os 30, 36 minutos. Ou seja, cada viagem é um vídeo inteiro. Deletei todos os vídeos partidos. Começaram com 3 minutos, depois passaram a 6 minutos, depois a 12 minutos. E só depois, só lá no dia 9 de maio, que eu comecei a fazer os vídeos inteiros de cada viagem. Na média de 35, 36 minutos. Na maioria das vezes. E agora só tenho vídeo único de uma viagem. Então depois eu vou dar uma olhada nos tópicos, né? Ouvir alguns pedaços para saber do que eu estava falando. Na verdade, como todos já têm resenha, também é muito legal, né? Todos já têm do que se trata, né? O resumo, o assunto e as referências. Então vou dar uma olhada lá. Faltou algumas coisas, então tô refazendo aqui minha parte profissional, né? Tô refazendo não, tô brincando aqui, tô nesse projeto de me explicar profissionalmente, explicar minha história profissional, né? Cronologicamente, já estamos hoje será a parte 4. Embora eu já tenha falado sobre uma ou outra empresa, mas eu vou acabar voltando porque eu quero deixar em ordem cronológica, né? E aí algum assunto que eu acho relevante, que eu não quero focar nas atualidades, só vou usar a atualidade se ela estiver falando especificamente de uma explicação de valor importante para mim. Então é isso. E continuemos. Hoje
Deixa eu tentar aqui recapitular, porque eu também não revi o vídeo agora de manhã. Pelo que eu me lembro, eu tinha falado de Amiropa, de Palmeirindos, de American Express. Eu acho que eu ia entrar sim, eu tinha falado de Vocal Comércio de Veículos Limitada. Unidade Marginal Tietê, do lado da Ponte do Piqueri, do lado da Editora Abril. Unidade Brooklyn, não sei se é Brooklyn ali, Itaim Bibi, aquela região ali. Acho que tá mais pra Brooklyn. Tá me fugindo o nome, Nova Faria Lima, mas lá no finzinho dela. Vila Olímpia, né? Vila Olímpia, acho que ali tá mais pra Vila Olímpia. Então, como eu fiz um trabalho legal, bacana, acho que no mínimo, né? Eu substituí 2 férias. Eu fui temporário por 3 meses primeiramente na Marginal Tietê. Substituí 2 férias da Ana Paula e do Marcos. E aí fiz um pouco de admissão, seleção, recrutamento. E também fiz um pouco de folha, férias, cálculo e provisionamento de férias. Acho que era isso. E sempre me dei muito bem com o pessoal lá. Guardo com carinho boas recordações da Verinha, do Marcão, Marcos Oliveira. Tinha um outro menino que eu não tô lembrando o nome. Gente boa também, gente boa, gostava dele. Tinha o pessoal da oficina, o pessoal da mecânica mesmo lá. E aí você anda devagarzinho, aí depois você lembra e você quer andar mais rápido. Aí é difícil, né, motociclista? Fica pra cá. Pronto, e agora ele não pode fazer mais nada com você. Então, de lá eu fui substituir uma férias, renovaram meu contrato, temporário novamente, como eu já fui temporário, né? Ave Maria. Tem uma coisa que eu entendia como funcionava, era o contrato temporário. Tá certa, você não precisa se preocupar com ninguém, minha senhora. Sozinha num carro gigante e sequer se dá o trabalho de deixar um espacinho aqui para um motociclista imbecil passar. Mas esse seu mundo é muito mais difícil que o meu, então não precisa me invejar, só me deixar em paz. Embora tenha muitos motivos para me invejar. E fui pra Vocal, estou dando um pouquinho mais de detalhes, né? Pra unidade da Vila Olímpia. Também lugar. Nossa, como eu gostava de lá também. Lá era veículos, né? Então conheci os veículos luxuosíssimos da Volvo. Às vezes aparecia um artista lá para dar uma olhada. Famoso. Pseudo-celebridade. Tinha uns tipinhos estranhos também. A empresa, acho que no aniversário dela, ou alguma comemoração, alguma coisa, presenteou os funcionários da unidade com uma dança do ventre. As meninas lindas. Só uma dança do ventre. Uma inocente dança do ventre. Não tem nada de inocente, né? E um babaquinha lá, um dos líderes de setor lá, irmão, ficou boicotando, mandando o pessoal não comparecer, coisa do diabo, blá blá blá. Depois foi bacana que eu, antes de sair, ainda presenciei a demissão dele.
porque houve um cálculo de férias. Não foi incorreto o cálculo de férias, mas a data do crédito caiu 15 dias antes na conta dele. E ele não avisou, não falou nada. Esse é o super correto, tá? Esse é o servo de Deus. Eu gosto muito de usar esses exemplos, tá? É uma merda falar isso, mas me perdoem os religiosos, mas eu adoro usar esses exemplos. Pra quem fica falando nhaca ou pensando merda de ateu ou diagnóstico, eu adoro usar esses exemplos. Não porque eu precise provar alguma coisa pra mim, mas às vezes mostrar algumas coisas pra algumas pessoas. E não me lembro o nome. Eu tenho uma crônica, tá até no meu livro. Eu mudei o nome, mudei os nomes, mas eu homenageei esse trouxa aí. E ele não avisou nada. Chegou na data de crédito das férias, ele apareceu no RH. Cadê o crédito das minhas férias? E fomos ver. Já tinha caído 15 dias antes. Ele foi lá cobrar, como se não tivesse caído. E ao ser questionado, não, eu pensei que isso aqui era outra coisa, achei que era algum erro do banco. Mas então tá bom, deixa pra lá nada. A mocinha, gente finíssima, não lembro o nome dela, que eu substituí nas férias, inclusive, foi lá na gerente geral da concessionária e conseguiu a demissão dele. Conseguiu a demissão dele. Foi muito bom, muito bom. Desonesto. É a velha e boa frase: se você precisa de uma religião para ser bom, você não precisa de uma religião, você não é uma boa pessoa, você é um cachorro adestrado. E muita gente, mesmo com a religião, isso muita gente mesmo, também não é nenhum exemplo de dignidade para o mundo, não. Tá? Voltemos. Trabalhando lá, como eu tinha ficado um tempo parado, eu me cadastrei em muito lugar. E entre eles, uma amiga minha, a Érica. A Érica trabalhou comigo na Editora Globo. Ela é minha amiga no Facebook ainda. Eu trabalhava na área de seleção e comunicação social. E a Eriquinha me inscreveu num projeto. O projeto se chamava Grupo João Honório. Ainda existe esse Grupo João Honório, que hoje se chama Grupo de Recursos Humanos. E o Grupo João Honório era meio que um painel de currículos. E ao mesmo tempo também era um painel, ainda é a mesma coisa. É um painel de oportunidades. Os membros desse grupo se trocam informações. E coincidência das coincidências, um senhor gerente de RH da SP Trans, São Paulo Transporte SA, precisando de uma mão de obra específica, de uma pessoa de cargos e salários, especificamente, encontrou meu currículo no Grupo João Honório. E me chamou. Pois dessa forma, assim, ligou pra mim. Eu tava voltando pra casa. Eu adorava o caminho que eu usava. Tinha alguma coisa a ver com isso aqui. Era aqui perto. Era aqui pertinho. Era aqui pro fundo. Lá pro fundo. A vocal.
Eu voltando pra casa, eu pegava esse pedacinho, saía na Juscelino ali no finzinho dela e pegava o túnel e esse mesmo caminho, só que eu morava em Pirituba, né? E não aqui. Meu chevetinho verde. Então eu saí da Editora Globo um pouquinho antes, eu comprei esse chevetinho verde. Era o motor japonês, Raja Fuma, Fume Raja. Fume Raja. Rajando e fumando, ele foi que foi, mantive com óleo, mantive com manutenção tranquila, até sair da editora que eu fiz o motorzinho dele. Então, o José, já existia celular aí na época, tudo, né? O José Carlos Ribeiro, também meu amigo no Facebook, ainda hoje, me liga, falando que encontrou meu currículo no grupo João Honório, que estava precisando de um profissional de remuneração, se eu podia participar de um processo seletivo na SP Trans. O salário era quase o dobro do que eu ganhava, por um projeto grande de cargos e salários. Era um funcionário não de carreira, porque a SP Trans é uma estatal, uma empresa pública, não é uma estatal, ela é uma empresa de economia mista, onde 49% da propriedade e a administração é pública. E me chamou, eu fui. Era para trabalhar no centro de São Paulo, no escritório, mas a entrevista, o psicotécnico e tudo mais seria na unidade lá da Santa Rita, que é onde em tempos passados funcionava a CMTC, era a sede da CMTC em São Paulo, Companhia Municipal de Transportes Coletivos. E fui lá, falei com Dona Eliette, passei pelos testes, passei pelas situações lá. Os relatórios foram feitos, os pareceres. Tinha eu e parece que um outro rapaz na parada. E acabei sendo escolhido. Eu precisava fazer os exames médicos 2 dias depois. Aí cheguei aqui, terminei, passei o trabalho, tudo. Eles, na verdade, provavelmente ainda queriam que eu ficasse mais um pouco, ou que eu terminasse o contrato. Eles não queriam me dispensar antes de acabar o contrato. Ainda tinha mais uns 2 meses do segundo contrato. E aí eu comuniquei para a menina que eu estava trabalhando, e aí ela me falou para eu falar com a gerente. Fui lá, falei com a gerente, me comuniquei com a outra unidade, que era quem tinha me contratado, com a Vocal Caminhões, lá na Marginal. Até a Verinha, coordenadora do RH, do departamento pessoal da época, ela era analista sênior lá, né? Tinha uma coordenadora. A Verinha me ligou para perguntar: escuta, Marcos, espera aí, deixa eu tentar fazer uma proposta aqui, ver se a gente cobre e tal. Você gosta daqui? Gosto, claro que sim. Tá, quanto você vai ganhar? Alguma coisa em torno de 2.700 na época. E ela fez assim: não, tá, eu acho que nem a minha coordenadora ganhava isso, que era acima dela. Tá bom, Marco, obrigado, boa sorte, tudo de bom. E fui na agência, fechei as questões e começou minha saga, minha aventura na SP Trans. Começou em 2005, precisamente em outubro de 2005. Acho que dia, se minha memória não está tão ruim assim, acho que dia 3 de outubro de 2005. SP Trans, uma economia mista, administrada pela Prefeitura de São Paulo, hierarquicamente sob os domínios da Secretaria Municipal de Transportes, e com uma situação bastante peculiar, toda uma intrínseca rede, não só de atividade técnica específica, mas como atividade política. A finalidade da minha contratação era a implantação de um plano
de remuneração, cargos e salários. Era... O que é, brother? Agora eu vou atrás de você. Sou obrigado a te ver me passando pela direita, seu idiota. Ele percebeu que eu acelerei, ele tá dando uma desviada pra não aguentar a encheção de saco. Dá uma de superior não com as pessoas, cara. Não precisa, tá? Não precisa não. Enfim. E a situação era essa. Só que essa questão de cargos e salários era nada mais nada menos vista pelos funcionários como um trem da alegria. Ou seja, vai vir um pessoal aí para montar um plano, porque está tudo errado, os cargos e salários estão desarrumados, e todo mundo vai ser promovido. E para isso estava eu lá. Nós nos reportávamos, eu era um assessor auxiliar, nós nos reportávamos ao gerente de RH, que era o Zé Carlos Ribeiro, mas que ele era um indicado político. Na verdade, a gestão técnica e até administrativa da questão, ela era muito mais do Zerbinati, do Antônio Zerbinati, que era um funcionário de carreira que também geria a área, era um par do Zé, mas quem tinha a caneta, a assinatura, era o Zé Carlos. Então tem que dar a explicação. O Zé era um indicado político para gestão. Sempre que se mudava uma gestão ali, era isso. Os gerentes, superintendentes, diretores de setor eram trocados por pessoas ligadas à administração que estava chegando. E o Zé era um desses, tinha entrado há pouco tempo. O sindicato, desde que entrou aquela administração, se eu não me engano, era a administração do José Serra, prefeito de São Paulo, eleito, havia conseguido um pleito de rever entre as promessas de campanha para aquelas pessoas, rever o quadro de cargos e salários, porque tinha muita gente ganhando a menos, tinha muita gente mal posicionada, e era isso. E aí, claro, foi pleiteado que fosse criado que o RH montasse uma estrutura para fazer valer a montagem desse projeto para finalizar num plano de cargos e salários, plano de carreira. Beleza. Esse era o projeto inicial. Cada setor tinha uma gama, um percentual específico de funcionários estratégicos, que tinham que ser mesmo funcionários de cargos de confiança. São pessoas não concursadas, que estão estrategicamente, não podem ser ligadas às carreiras, principalmente em RH, para não se influenciar e ser influenciado apenas pela proposta, a estrutura daquela gestão. E era aí que eu estava encaixado, inserido no termo. Foi usada uma vaga de cargo de confiança, cargo indicado, para se abrir o mercado. O Zé não tinha ninguém específico nessa área, e ele buscou no Grupo João Honório, me achou, e eu fui admitido para isso.
Eu era um assessor auxiliar, trabalhava no RH, conheci muita gente boa, ô brother. Muita gente boa, a grande maioria ainda tem o contato. Realmente a Spetrans foi um dos lugares mais bacanas que eu já trabalhei em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E entrei, a equipe para fazer a remuneração, cargos e salários era o Toninho, nossa cabeça, eu e o Adailton, um funcionário também de confiança, que já estava há muito tempo na empresa e que formado tecnicamente ali dentro. Não tinha especificamente uma atividade de remuneração, cargos e salários, muito menos de RH, mas como já entendia as estruturas, entrou lá para isso. Não conhecia muito da carreira dele, mais jovem que eu. E éramos nós a executar. Eu tô parando, gente, porque eu acho que eu cometi um engano. Eu acho que eu esqueci um pedaço da minha carreira profissional. Eu estou falando de 2004, 2005, 2004, 2005, mas eu acho que eu esqueci a Alter Ego, que eu tinha falado que eu saí da Ticket e trabalhei com transportava, entregava aparelhos de ginástica e chinelos magnéticos mágicos, né? De televendas, produto de televendas. E depois disso eu já pulei para a Editora Globo e ficou um pedaço muito grande em aberto. E aí eu vou ter que voltar, gente. Eu vou ter que voltar. Mas eu vou tentar fazer o seguinte, então, para dar um pouco de coerência nessa pasmaceira aqui. Eu vou terminar a questão da Spetrans, vou tentar terminar ou passar o máximo que eu puder aqui. E depois eu volto lá para Alter Ego. E aí eu fecho a Alter Ego com a Editora Globo, que eu acho que eu já falei. Acho que eu já falei. Então vamos lá. Então era isso, a estrutura era eu e o Adailton para executar, para ir para campo. E a forma de se fazer isso era mesmo através de montagem de perfil da vaga, do cargo, ou seja, descrição oficial de cargos, através de entrevistas. E depois dessa entrevista é um método tranquilo, simples. Não era um método Hey Group, não era um método Mercer, era um método bom senso, né? O mais próximo possível de alguma carga ali, né? Que pudesse dar um pouco de amplitude técnica às justificativas para as alterações de cargos e salários, e foi isso que a gente fez. Eu entrei com isso mesmo, eu já coloquei os formulários, montamos os formulários e fomos a campo. Fomos tanto para Santa Rita, foi bom que eu através de entrevistas de atividade, de cargo, você descobre, você entende a empresa quase que como um todo. Quase que como um todo. E só abordava os cargos de carreira. Isso aqui que eu ontem me atrapalhei pra caramba. Tomei um susto do caramba, aquele buraco ali que passou. E foi isso, esse projeto. Uma das coisas boas, quando a gente fez as áreas externas, né, os terminais e tudo mais, aí a gente focou também na área
Eu acabei pegando, o Adailton foi para mais áreas externas, para os terminais de ônibus e tal, os pedaços onde tínhamos nossos funcionários de carreira, e eu fiquei mais no prédio e nas áreas centrais. E uma das coisas boas foi isso, que eu conheci muita gente boa através dessas entrevistas. Tinha uma salinha, a gente sentava, o cara me falava as questões cadastrais, quem ele era, que cargo ele tinha, quanto ele ganhava, desde quando ele estava na empresa e o que ele fazia. E nessas eu conheci um grande amigo, Jailson Almeida. Nunca mais perdemos o contato, nunca mais. O Jailson já veio na minha casa, não nessa, já veio na de Cotia. Agradabilíssima esposa dele, dona Adriana, gente finíssima. Jailson é o cara que eu ofereço a música Lamento Sertanejo. E ainda agora no mês de julho nós iremos passar um fim de semana no sítio do irmão dele em Paraibuna. Coisa muito chata, sabe? E entre outras coisas, amigos ali, muita gente. Eu vou esquecer gente, mas eu me dava bem com todo mundo, Joãozinho, Sérgio Big, queridíssimo, Paulo Inácio, maluco, gente boa demais. José Borges, meu camarada, filósofo contemporâneo, inteligentíssimo, político de alta estirpe. Antônio Zerbinati, eu vou pôr você na referência desse vídeo. Eu gostaria de entender por que você deixou de falar comigo, mas eu espero entender para poder resolver. Mas vamos lá, seguimos. A única mágoa que eu levo de lá, em algum momento, muito depois de lá, esse meu grande, queridíssimo amigo Antônio Zerbinati parou de conversar comigo. Cara que me ensinou muito sobre trabalho e muito sobre a vida, e também me deu uma outra noção em relação a funcionarismo público. A gente achando que a coisa é só eu com aquele preconceito básico, né, sobre tudo que eu não conheço. E ele me mostrou muito lugar produtivo, muita gente honesta, decente, batalhadora e que não está nadando no dinheiro, não. Jailson Almeida é um deles, entre tantos e tantos outros. Enfim, o próprio Adailton, tenho minhas diferenças, tive minhas diferenças com ele, e em determinado momento nossos projetos se separaram, conseguimos implantar com uma carga pequena de justiça, mas possível. Fomos questionados porque justamente por ser uma medida política e não técnica, nós fomos bastante questionados por quem não concordava, né? E uma coisa que não faltava ali era líder sindical de todas as classes. Lá dentro existiam 2 sindicatos já, quer dizer, como é que pode uma empresa fazer a mesma coisa e 2 sindicatos, um operacional e outro administrativo? Fora isso, você tinha diretoria representativa, você tinha um percentual de funcionários que tinham que ser diretores sindicais, trabalhavam, quer dizer, não trabalhavam em nada, mas eram diretores sindicais e tudo mais, e era essa estrutura, e mais gente que estável, não queria muito mais com a vida não, e estava tentando uma boquinha para ganhar mais e encaminhar uma aposentadoria mais sossegada. Mas conseguimos fazer algumas alterações, algumas implantações, algumas valorizações que ajudaram algumas pessoas. E deixamos também muita coisa ruim, errada, que não conseguimos mexer. Mas numa base eu gosto daquele trabalho. E uma outra coisa também que me dá muito orgulho, se você for lá hoje na SP Trans e pedir um empréstimo consignado, você vai se deparar com um projeto que eu criei, que eu fiz funcionar. Toninho me deu as diretrizes, Zerbinati, e eu
arrebentei. Esse eu tenho muito orgulho mesmo. Teria vários outros detalhes para contar. Milton Antônio, Rosi, Ana Regina, queridíssima amiga, Ana Cássia, filha dela, gente finíssima, tiveram a delicadeza de nos chamar para o casamento da Ana Cássia. Hoje a Ana Cássia tem 2 filhos lindos, uma família lindíssima. Ana Regina já se aposentou. Zé Borges foi para Brasília e também perdi o contato há um tempo. Paulo Inácio, há muito tempo também não falo com ele. Milton, não falo com ele há um tempão. João me mandou um abraço ontem pelo Facebook. Big está sempre presente no WhatsApp. Quando possível a gente sempre se fala. E mais gente que eu vou esquecer. O Jailson, a gente continua se falando sempre, bastante. Isso é muito bom, muito bom. Em linhas gerais, o trabalho era esse. Eu era um assessor da área, eu ajudava em rotinas não pontuais, eu ajustava projetos e processos. Isso foi muito bacana, isso foi um grande ganho que eu tive, me deu muita versatilidade. E por que eu saí? O Serra não terminou a gestão, depois entrou o Kassab, depois e não se sabia se o Kassab ia ganhar a segunda eleição e tal. Isso me deu uma insegurança muito grande, porque muitos que estavam ali, a grande maioria de cargos de confiança, ou você era de carreira e você tinha uma estabilidade, era muito difícil de você sair, ou você era de confiança que era indicado por um político. E eu não fui indicado por um político. Eu fui contratado por um processo seletivo. Eu não, sequer o José Carlos Ribeiro me conhecia. A gente se conheceu lá. Tanto que quando acabou a primeira gestão, o José Carlos Ribeiro foi embora. E o Toninho reassumiu a área. E era essa instabilidade sempre que tinha alguma mudança. Não era só na prefeitura o prefeito mudar, mas era também as coligações políticas mudando. Era um novo secretário municipal de transportes. Era algumas coisas assim. E tinha uma questão muito importante para mim também. Eu estava perdendo a minha função. Eu estava muito fora não existia curso, não existia atualização. A forma de administração era bem burocrática. Muito pouco eu podia levar para o mercado de trabalho. E eu entrei em contato com... Eu um dia alguns dias conversando com esse meu querido amigo, meu gerente, Toninho Zerbinati, pedi para ele, falei, olha, eu vou procurar emprego, vou no mercado e você me ajuda. Quando eu arrumar, você me manda embora. E ele me ajudou. E eu, inclusive, casei trabalhando lá. E ele cumpriu exatamente. Eu demorei 1 ano para me recolocar. E em 2009 eu saí de lá e entrei na Atento. Fui ser coordenador de recursos humanos da Atento. Uma longa história, uma outra história. Mas, claro, Toninho cumpriu com o prometido e conseguiu a minha demissão. E eu levei o carinho e ainda a enorme saudade que eu tenho desses caras até hoje. Um abraço a todos, gente. Até mais tarde.